Estamos em 1898 e você está participando de escavações em Saqqara. Esse lugar não muito distante do Cairo está repleto de tumbas e pirâmides antigas. Você está no clima de Indiana Jones e espera encontrar algo realmente fenomenal e ficar famoso. Ouro, manuscritos, mapas do tesouro, múmias de faraós famosos. Espere, um pássaro de madeira? Você está realmente desapontado, pois mais parece um brinquedo comum. Um brinquedo antigo, mas ainda assim... Mal sabia você que, anos depois, alguém diria que seu pássaro era, na verdade, um antigo monoplano. O artefato, apelidado de Pássaro de Saqqara, é feito de madeira de figueira do faraó. O pássaro tem uma envergadura de apenas 18 centímetros e pesa cerca de 40 gramas. Um souvenir original perfeito do Egito, eu diria. Ele tem mais de 2.000 anos e parece bem simples, sem nenhum entalhe de penas ou outros ornamentos intrincados. No entanto, tem um bico e olhos, o que faz com que nosso achado se pareça com um falcão, o emblema da divindade Horus. Sua cauda é bastante incomum, pois é quadrada, estranhamente ereta e parece que a parte afundada dela era o lugar de uma peça que agora está faltando. Os seres humanos adoram resolver um bom mistério, por isso houve várias tentativas de explicar o uso do passarinho. A primeira, muito simples, é que se tratava de um objeto cerimonial. A segunda ideia é que se tratava de um brinquedo para uma criança de uma família abastada. Poderia ter sido uma espécie de bumerangue, que era um conceito popular no Egito Antigo. Depois, houve uma teoria de que o pássaro havia sido usado como um catavento. Mas essa teoria foi desmentida, pois a figura não tem nenhum furo ou marca, exceto o que foi feita no Museu do Cairo para fixar o artefato em exposição. Portanto, não havia como pendurá-la no passado. Quase um século depois que a ave foi encontrada, o egiptólogo Dr. Khalil Messerra propôs uma nova teoria de que poderia ter sido um modelo de um monoplano. Ele acreditava que a ave não tinha um plano de cauda horizontal. Por outro lado, suas asas estavam dispostas em um ângulo reto, semelhante aos dos aviões modernos. Ela poderia ter funcionado para gerar a sustentação aerodinâmica necessária para os voos. O Dr. Messerra também afirma que, naquela época, era comum colocar em tumbas modelos em miniatura de invenções tecnológicas. Então, será que os antigos egípcios realmente inventaram o avião em 200 a.C.? Isso faria com que os irmãos Wright, que são considerados os inventores da aviação, ficassem muito chateados. Eles fizeram um de seus primeiros voos somente em 1903. Só há uma maneira de saber com certeza, e é testando o modelo. Mas você sabe, o Museu Egípcio no Cairo dificilmente deixaria uma de suas estimadas peças voar como um brinquedo. É por isso que o designer de planadores Martin Gregory construiu um modelo semelhante, desta vez de madeira de balsa, e concluiu que mesmo com a falta do plano de cauda, o avião não voaria muito bem. Caso resolvido? Não é bem assim. Isso não pareceu convincente o suficiente para o History Channel. Então eles convidaram Simon Sanderson, um especialista em aerodinâmica, para construir outra réplica do pássaro. Ele o testou em condições climáticas semelhantes às do Egito e ficou impressionado com as habilidades do pequeno avião. Portanto, se de fato foi inventado o protótipo de um avião na época dos faraós, esse seria um bom exemplo de um Woopard, que é, na verdade, um artefato fora do lugar, um objeto que está muito à frente de seu tempo em termos de tecnologia ou história. E o Pássaro de Saqqara não é o único exemplo desse conceito revolucionário. Em 1901, um grupo de mergulhadores recuperou o mecanismo de Anticítera de um naufrágio perto da ilha grega de Anticítera. Ele foi apelidado de o primeiro computador analógico do mundo e atualmente é datado de cerca de 100 a.C. O mecanismo de bronze podia informar as posições do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas, bem como a fase lunar, as datas dos próximos eclipses solares e até mesmo a velocidade com que a Lua se move no céu. Ninguém sabe ao certo quem o usou e como ou onde ele foi feito, mas é óbvio que ele é extremamente preciso e muito avançado para a sua época. Os primeiros vasos sanitários com descarga do mundo foram inventados em meados do século XX. Brincadeira! Os antigos minoanos da ilha mediterrânea de Creta e a civilização do Vale do Indo tiveram essa brilhante ideia ao mesmo tempo, há cerca de 4.000 anos. O encanamento e o saneamento eram tão bem feitos que ninguém conseguiu projetar algo melhor até 2.000 anos depois. Um antigo banheiro minoano foi descoberto no Palácio de Knossos. Parece que tinha um assento de madeira colocado sobre um túnel que direcionava a água de um reservatório no telhado para um esgoto subterrâneo. Outras variedades recebiam água de jarros. Somente os super ricos podiam se dar ao luxo de toda essa glória.
Portanto, se você quisesse comprar um imóvel naquela época, o vaso sanitário com descarga seria um sinal revelador de que você estava em um bairro rico. As portas automatizadas se tornaram uma invenção legal e aparentemente nova em 1931, mas a tecnologia por trás delas é na verdade muito mais antiga. Pense no século I d.C. O matemático e engenheiro Heron de Alexandria criou um sistema hidráulico para abrir e fechar portas de templos. Para colocá-lo em ação, era necessário acender um fogo para produzir calor. Havia um vaso de bronze sob o fogo, cheio até a metade com água. O inventor conectou o vaso de bronze a recipientes que funcionavam como pesos. Quando o fogo estava aceso, a água se movia para os recipientes. Eles desciam e puxavam as cordas. Não era nada parecido com uma porta de supermercado que se abre na sua frente antes mesmo que você tenha tempo de pensar. A porta de Heron levava horas para abrir e não havia como interromper o processo. É por isso que eles só abriam as portas uma vez por dia, antes de as pessoas entrarem no templo para adicionar um pouco de misticismo ao templo durante as cerimônias. Um tanto assustador. Parece que a primeira bateria foi inventada em Bagdá há cerca de 2000 anos. Um arqueólogo alemão encontrou esse pote de barro oval em 1938. Os cientistas ainda não sabem ao certo para que finalidade ele servia e quem exatamente o inventou. Há uma teoria de que ele era usado para galvanizar objetos com metais preciosos. Quando o enchiam com ácido fraco como o vinagre, a bateria produzia cerca de 1 volt de eletricidade. Outra teoria diz que era um recipiente para pergaminhos sagrados. Você gostaria de comprar lentes de contato projetadas pelo próprio Leonardo da Vinci? Em 1508, ele inventou uma lente de vidro com um funil em um dos lados. Você deveria usá-la e colocar água dentro dela para melhorar sua visão. Soa um pouco desconfortável, não é? Então, cerca de um século depois, o cientista francês René Descartes decidiu aprimorar a ideia e fazer com que a córnea entrasse em contato com as futuras lentes. Lentes de contato, porque elas entram em contato com seus olhos, entendeu? O tubo de vidro cheio de líquido ajudava a melhorar a visão, mas infelizmente era impossível piscar. 2 séculos e meio depois, novas tecnologias na indústria do vidro permitiram que os cientistas projetassem lentes de contato que se encaixavam no olho e até permitiam que o usuário piscasse. Obrigado, pessoal! Ainda assim, essas lentes eram feitas de vidro soprado pesado e não deixavam o olho respirar. Cerca de 50 anos depois, as lentes de contato tornaram-se plásticas, leves, inquebráveis e resistentes a arranhões, mas ainda cobrindo todo o olho. E então, em 1948, um técnico óptico inglês, Kevin Tuohy, acidentalmente lixou uma lente de plástico e descobriu que ela ainda permaneceria no lugar mesmo se cobrisse apenas a córnea. Imagine que você mora em Londres no século XIX e precisa enviar uma mensagem para Nova York. Levaria cerca de 10 dias para chegar lá de navio. Portanto, quando o tempo de entrega passou de dias para horas em 1858, foi uma verdadeira sensação. A primeira mensagem foi enviada pela própria Rainha Vitória. Tudo isso foi possível graças a um cabo telegráfico transatlântico que corria sob o oceano. Infelizmente, a nova invenção durou apenas algumas semanas. Foram necessários anos para trazê-la de volta à vida. Cientistas descobriram recentemente as passagens ocultas de Leonardo da Vinci sobre um castelo medieval na Itália. Eles seguiram um esboço recém-encontrado do século XV, feito pelo criador da Mona Lisa, e encontraram uma das maravilhas arquitetônicas inexploradas da era do Renascimento. A construção do Castelo Sforza começou em 1358, mas foi destruída cerca de um século depois, durante uma crise local. Então, em 1450, Francesco Sforza, o Duque de Milão, decidiu reconstruí-lo sobre as antigas ruínas. Depois que ele faleceu, seu filho Ludovico assumiu o controle e continuou melhorando o local, e contratou alguns dos melhores artistas da época, incluindo Leonardo da Vinci, para decorar suas paredes. Ainda hoje podemos ver os afrescos de Leonardo na Sala das Tábuas de Madeira. Enquanto trabalhava no castelo, Da Vinci também registrou algumas passagens subterrâneas históricas escondidas sob a parede externa. O desenho, datado entre 1487 e 1490, foi encontrado no Institut de France, em Paris. O esboço é altamente preciso e prova que o gênio italiano estava realmente interessado no projeto de fortificação e era excelente em documentar estruturas existentes.
Registros históricos mostram que Ludovico ordenou a construção de uma passagem subterrânea que levava diretamente a uma basílica, onde sua esposa estava enterrada. Ludovico casou-se com Beatrice em 1491 e eles tiveram um casamento feliz, mas tragicamente curto, pois Beatrice faleceu durante o parto em 1497. O duque se trancou por semanas, deixou crescer a barba e usou apenas roupas pretas enquanto chorava por sua amada esposa. O túnel secreto pode ter se estendido por 800 metros e permitiria que Ludovico visitasse o túmulo dela em particular. A passagem poderia ter servido como uma rota de fuga se o castelo estivesse sendo cercado. A existência dos túneis permaneceu como um dos mistérios da Renascença durante anos, pois ninguém sabia ao certo se estavam lá. Mas agora os cientistas finalmente descobriram a história secreta. Eles usaram uma combinação de radar de penetração no solo e escaneamento a laser para construir um modelo 3D preciso de todas as estruturas sob o castelo. Encontraram os túneis mencionados por Da Vinci em seus desenhos e que, ao que parece, podem ser apenas uma pequena parte de todo um sistema de passagens subterrâneas históricas. O objetivo é criar um gêmeo digital completo do castelo que mostrará não apenas todas as construções preservadas, mas também as antigas que não são mais visíveis. Eles também planejam adicionar realidade aumentada aos caminhos virtuais para permitir que os visitantes descubram as passagens ocultas de Leonardo da Vinci. Não sabemos se o gênio realmente participou da construção delas, que os cientistas descobriram recentemente, mas temos conhecimento de algumas outras invenções de Leonardo da Vinci. Ele criou o primeiro mapa semelhante a um satélite em 1502, muito antes de a fotografia ou satélites serem sequer um conceito. Uma figura famosa na Itália, Cesare Borgia, convidou Leonardo para ir a uma pequena cidade chamada Imola, perto de Bolonha, para criar um mapa altamente detalhado. Naquela época, os mapas não eram muito precisos, pois ninguém havia descoberto como mostrar distâncias exatas em uma escala menor. Em vez disso, as pessoas gastavam muito tempo decorando-os com dragões, rosas, castelos sofisticados, cadeias de montanhas, flores e outros detalhes artísticos. Esses mapas pareciam mais pinturas bonitas para serem exibidas do que ferramentas práticas de navegação. Mas Cesare Borgia queria algo realmente funcional e Leonardo conseguiu revolucionar o campo da cartografia. Se você comparar as imagens de satélite de Imola hoje com o mapa de Leonardo, as semelhanças são impressionantes. Ele capturou cada beco, curva das ruas, vias e até mesmo os tamanhos exatos dos edifícios. E fez tudo isso à mão, usando apenas um lápis, uma régua, um compasso e várias de suas próprias invenções inteligentes. Para reunir todos os dados necessários, o gênio andou pelas ruas durante semanas com uma grande roda que girava à medida que ele se movia, registrando a distância com um cabo. Usando a bússola magnética, determinou direções precisas. Ele também desenvolveu uma ferramenta semelhante a um transferidor que media os ângulos dentro de um círculo. Com isso, podia rastrear as curvas exatas de cada rua e o tamanho dos cruzamentos. Descobriu ainda as distâncias entre as casas e as ruas principais. Depois, usou suas anotações e cálculos para desenhar o mapa em escala com incrível precisão. Em seu trabalho, Da Vinci também usou uma técnica desenvolvida pelo humanista florentino Leon Battista Alberti, que havia criado um método de mapeamento em que era possível colocar uma cidade inteira dentro de um círculo usando coordenadas polares. No centro da cidade, 8 linhas retas se encontravam, representando as principais direções de uma bússola. Leonardo usou este sistema para dividir a cidade em 8 seções e não ignorou nem mesmo os menores edifícios, o que tornou seu mapa um dos mais avançados de sua época. O gênio italiano tinha um grande sonho de construir uma máquina que permitisse que as pessoas voassem. Assim, estudou como pássaros, morcegos e papagaios se moviam no ar e projetou uma máquina voadora especial. Ele acreditava que, se pudessem copiar esses movimentos, os seres humanos poderiam voar como eles. O projeto de Da Vinci se parecia muito com um morcego, com 2 asas grandes e pontiagudas que se estendiam por mais de 10 metros de largura. Ele planejava construir a estrutura com madeira de pinho leve e cobri-la com seda crua para torná-la forte, mas não muito pesada. A pessoa que o pilotava ficaria deitada de barriga para baixo em uma tábua de madeira no centro.
Para fazer as asas baterem, o piloto teria de acionar uma manivela com os pés, que era conectada a um sistema de hastes e polias. Havia também uma manivela para aumentar a potência e até mesmo um capacete para ajudar na direção. Quando a pessoa movesse as mãos e os pés, as asas bateriam e girariam, exatamente como as de um pássaro. Mas havia um grande problema. Os seres humanos não têm força suficiente para fazer a máquina levantar do chão. Embora pudesse ter funcionado uma vez no ar, não havia como fazer alguém voar por conta própria. Leonardo provavelmente percebeu isso, mas sua incrível ideia ainda inspirou máquinas voadoras que surgiram séculos depois. Da Vinci estava muito à frente de seu tempo com muitas de suas invenções, mas sua ideia de um robô humanoide era especialmente futurista. Ele estava trabalhando sob o patrocínio da família Sforza, a mesma que mandou construir os antigos túneis da Itália. O gênio projetou um cavaleiro mecânico que podia mover os braços, girar o pescoço e até mesmo abrir e fechar a boca. O inventor italiano tinha bons conhecimentos de anatomia e da mecânica dos movimentos corporais que o ajudaram nisso. Sua criação em comum usava um sistema externo de cabos. Uma manivela manual o colocava em movimento e havia também um mecanismo interno acionado por engrenagens. Cerca de 450 anos depois, na década de 1950, os esboços detalhados do cavaleiro robótico de Da Vinci foram redescobertos. Vários pesquisadores tentaram recriar o robô a partir desses esboços. Em 2002, um roboticista que desenvolveu sistemas para a NASA e a Lockheed Martin inspirou-se nas anotações antigas e construiu um modelo funcional do cavaleiro robótico de Da Vinci. Outro projeto que Leonardo criou para o Duque Sforza foi um tipo especial de ponte que podia ser desmontada e transportada facilmente. Ela foi feita para as forças de defesa que precisavam atravessar rios ou fossos durante a viagem. Essa ponte balançava sobre a água e aterrissava do outro lado. Tinha rodas e usava um sistema de corda e polia para que pudesse ser montada rapidamente e guardada com a mesma velocidade. Para mantê-la estável, ela tinha até mesmo um peso especial para ajudar a equilibrá-la. Leonardo escreveu em suas anotações que a ponte era leve, porém forte, e projetou várias como essa para o Duque. Um de seus outros projetos era uma ponte que poderia ser construída muito rapidamente e as forças de defesa se deslocariam passando por vários rios. À medida que os cientistas continuam a estudar as passagens ocultas de Leonardo da Vinci, eles revelam novos capítulos da história humana. Quem sabe que outras maravilhas arquitetônicas inexploradas encontrarão? Uma descoberta macabra ocorreu no Egito há alguns anos. Quer saber mais sobre ela? 16 mãos humanas cuidadosamente enterradas em 4 covas sinistras. A princípio elas não pareciam muito com mãos humanas, pois eram anormalmente grandes, mas eram humanas. Estranhamente só havia mãos direitas, não havia mãos esquerdas à vista. Descobriu-se que isso aponta para a prática de um ritual antigo e sombrio. A arte e os contos egípcios antigos falavam de uma cerimônia em que os guerreiros apresentavam a mão direita de seus adversários como prova de vitória e pediam ouro em troca. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, portanto, cortar a mão de alguém significava cortar seu poder eternamente. Garantir esse tipo de derrota era interessante para a parte vencedora. Aqui, a luta era entre egípcios e Hyksos que viviam no que antes era conhecido como Canaã. O Egito sempre foi o centro de algumas descobertas que mudaram a história, e há algum tempo esse papiro foi encontrado. Se o esticássemos, ele seria apenas um pouco maior do que a altura de um arranha-céu. O menor arranha-céu do mundo, quero dizer, que está localizado em Utina Falls, Texas, Estados Unidos. Quando os seres humanos não escreviam no aplicativo Notes, eles escreviam nesta coisa, feita de medula dos caules de uma planta papiro. Há cerca de 2000 anos, os egípcios antigos escreveram algo que lembrava um livro, no qual descreviam a maioria de suas tradições funerárias e suas visões da vida após a morte. Ele é considerado um dos textos mais importantes do Egito Antigo e ainda é vendido em livrarias até hoje. Esse antigo manuscrito foi desenterrado de uma câmara localizada ao sul da pirâmide de Djoser, em Saqqara. Ah, sim, Djoser é a pirâmide mais antiga do Egito, e não as pirâmides de Gizé, como a maioria das pessoas pensa. Recentemente, o local de Saqqara ficou repleto de arqueólogos entusiasmados que provavelmente encontraram uma das mais antigas múmias completas do Egito. Eles acreditam que essa múmia bela e bem preservada era de um homem rico. Ela foi descoberta em um poço profundo coberta por camadas de folhas de ouro.
Há muitos símbolos que mostram que ele era um homem importante e rico, como a faixa que usava na cabeça, o bracelete no peito e o fato de ter sido embalsamado com uma túnica, que era reservada aos melhores do Egito. A parte mais emocionante de toda a descoberta foi encontrar o local de descanso selado com argamassa, exatamente como os antigos egípcios o haviam deixado há 4.300 anos. Isso pode parecer estranho, mas em 2008 os arqueólogos descobriram uma pirâmide desaparecida. Ela desapareceu porque se deteriorou ao longo de 4.000 anos. Hoje só é possível ver sua base. Era um local muito importante nos tempos antigos. Disse que ao redor da área da pirâmide, os antigos realizavam um tipo especial de cerimônia, em que os sumos sacerdotes carregavam restos mumificados de touros sagrados. Eis um fato interessante. Os antigos egípcios acreditavam que os touros Apis eram encarnações terrenas da divindade da cidade de Mênfis e estavam ligados a rituais de fertilidade. No entanto, não era qualquer touro Apis. Precisava ser totalmente preto, com uma única marca branca entre os chifres e uma série de características muito específicas. Eles eram selecionados pelos sacerdotes locais e homenageados até morrerem. Depois disso, eram mumificados e enterrados em galerias subterrâneas. Essa pirâmide desaparecida meio que sumiu por volta do século XVIII. Foi um arqueólogo alemão que a encontrou pela primeira vez no vilarejo de Saqqara. Ele a chamou de pirâmide sem cabeça quando a encontrou pela primeira vez, mas anos depois da descoberta oficial, a areia do deserto apareceu e cobriu tudo. Houve algumas escavações entre os séculos 19 e 20, mas não foram muito sistemáticas. É por isso que os cientistas ficaram tão entusiasmados quando escavaram a base de uma pirâmide inteira depois de remover um monte de areia de 8 metros que a cobria. E arqueólogos americanos estão escavando um cemitério no Egito que pode conter mais de 1 milhão de corpos mumificados. Até o momento, os arqueólogos escavaram cerca de 1.700 múmias. Uma das principais diferenças em relação a outras múmias egípcias clássicas é que essas pessoas não eram reis e faraós. Eram plebeus que provavelmente viveram há cerca de 1.500 anos, quando o Egito era controlado pelo Império Romano e Bizantino. O nome do cemitério é legal, no entanto: The Way of the Water Buffalo, caso queira dar uma conferida na sua próxima viagem. Além de touros e búfalos, os antigos egípcios também gostavam de babuínos. Está vendo um padrão aqui? E no início do século XX, os arqueólogos descobriram um local repleto de babuínos mumificados, em um lugar chamado The Valley of Monkeys, ou Vale dos Macacos. Um animal não teria sido mumificado se não fosse considerado importante. Alguns animais eram mais importantes do que outros, pois estavam ligados a divindades específicas. Os chacais eram ligados a Anubis, o antigo deus da vida após a morte, e os gatos eram comparados à divindade feminina Bastet. Os babuínos eram muito importantes, pois acreditava-se que estavam ligados a Thoth, a divindade da sabedoria e conselheiro de Ra, uma das divindades supremas do Egito. Os arqueólogos que estudaram o interior dos Andals não ficaram muito felizes. Eles acham que esses babuínos foram mantidos dentro de casa e privados da luz do sol durante a maior parte de suas vidas. Eles tinham deficiências extremas de vitamina D e eram mal alimentados. Talvez Thoth tenha se irritado com os guardiões dos babuínos. É só um palpite. Como nunca há um dia entediante para os arqueólogos no Egito, eles também encontraram múmias humanas com línguas de ouro. Como os egípcios eram muito ligados à vida após a morte, eles acreditavam que línguas de ouro poderiam ajudar uma pessoa a falar quando ela passasse para o outro lado. Quero dizer, é uma hipótese remota, mas por que não? Algumas dessas múmias foram colocadas em caixões de madeira com artigos como colares, cerâmica, artefatos de ouro em forma de flores de lótus e escaravelhos. E iPhones. Brincadeirinha. Um novo templo também foi descoberto recentemente no Egito. Os cientistas acreditam que ele foi dedicado a homenagear Zeus Cassius. Essa divindade seria o cruzamento entre Zeus, a todo-poderosa divindade grega do céu, e o Monte Cassius. Ao escavar a península de Sinai, no Egito, os arqueólogos avistaram 2 colunas de granito rosa saindo do solo. E, bingo! Eles acreditam que essas colunas representavam o portão da frente do templo e desmoronaram durante um terremoto há muitos anos. E por falar em divindades, não havia apenas divindades super sérias. Recentemente, cientistas descobriram um anel de ouro em uma cidade ao sul do Cairo. Não, Frodo não é mágico. Era um anel de ouro normal, mas tinha a representação da divindade dos prazeres e das festas, originalmente chamada Bes. Essa divindade é frequentemente descrita em textos sagrados como um anão gordinho e feliz.
Atualmente, muitas das tatuagens que fazemos são desprovidas de qualquer sentido e são feitas apenas para fins estéticos. No entanto, no Egito Antigo, as mulheres faziam tatuagens como um símbolo de proteção para o parto. Pelo menos é o que os cientistas pensam. Na região do Nilo foram encontradas algumas múmias que tinham tatuagens bem preservadas, o que é uma raridade, pois a pele se deteriora com muita facilidade. 2 dessas mulheres tatuaram a parte inferior das costas, e os desenhos eram simples. Havia principalmente imagens, incluindo o mesmo anão rechonchudo de que acabamos de falar, Bes. Ele também tinha uma imagem lateral como protetor das mulheres durante o parto. Você acreditaria em mim se eu te dissesse que os antigos egípcios inventaram os robôs? Não? Bem, é porque isso não é totalmente verdade. Claro, eles eram astrônomos, matemáticos e engenheiros, e de alguma forma também incluíram uma invenção excêntrica nesse pacote, uma divindade automatizada que alguns cientistas chamam de Hathor. Essa estátua de madeira estava no Metropolitan Museum of Art há anos, até que alguém percebeu seu segredo. Com a ajuda de uma máquina de raios-x, os especialistas descobriram um sistema operacional mecânico dentro dela. O eixo semelhante a uma polia vai do ombro da estátua até a sua perna esquerda. Quando o sistema gira, a estátua levanta e abaixa sua mão. Ei, me escolha! Levantei a mão bem alto! Em fevereiro de 1961, 3 aventureiros amantes de rochas estavam procurando geodos perto de Olancha, na Califórnia. Eles levaram um de seus achados para casa e o estudaram porque parecia bastante incomum. Conseguiram cortar a matriz e descobriram algo inesperado em seu interior. Em vez das formações minerais usuais, havia um objeto cilíndrico semelhante à porcelana em seu interior. Havia uma haste de metal em seu centro, e ao redor dela uma bainha hexagonal feita de cobre e alguma substância não identificada. Seus descobridores esperavam ter encontrado um exemplo de alguma tecnologia desconhecida de 500 mil anos atrás. Poderia ser a prova de que havia uma civilização antiga hiper avançada como Atlântida, ou que a viagem no tempo é real. Será que alguém veio do futuro e deixou o item cair acidentalmente? Ou talvez alguns seres extraterrestres inteligentes o tenham trazido quando visitaram a Terra. Se qualquer uma dessas teorias fosse verdadeira, significaria que os cientistas teriam que reescrever completamente toda a história humana como a conhecemos. Mas nem todos compartilhavam do entusiasmo, e buscadores da verdade e círculos alternativos de arqueologia tentaram resolver o mistério do chamado artefato de Coso até o final dos anos 90 com teorias e debates. Então, um grupo de céticos tirou fotos e fez raios-x da descoberta e os mostrou a colecionadores de velas de ignição. Eles identificaram o artefato como uma vela de ignição com componentes metálicos corroídos da década de 1920, e não como uma tecnologia antiga. Quase 20 anos depois, um dos co-descobridores do artefato concordou em levá-lo para inspeção na Universidade de Washington. Eles confirmaram oficialmente que se tratava de uma vela de ignição Champion da década de 1920. Além disso, a matriz de pedra que continha o artefato não era um geodo, mas uma concreção. Essas podem se formar devido a processos naturais ao longo de décadas ou anos, mas não de milênios. O artefato de Coso é um bom exemplo de um artefato fora do lugar, o que é uma característica da pseudo-arqueologia. Trata-se de algo encontrado em um local ou época onde logicamente não deveria estar. Esses artefatos parecem muito avançados para o período em que foram encontrados. Eles também podem significar que a atividade humana existiu quando os humanos não deveriam estar por perto. A bateria de Bagdá é outro exemplo desse tipo de artefato. Foi encontrado na década de 1930 por um arqueólogo alemão e consiste em um jarro de argila, um cilindro de cobre e uma barra de ferro que atravessa a tampa do jarro. Sua parte superior, que estava quebrada, provavelmente havia sido selada com asfalto. Seu descobridor notou que havia 2 metais diferentes e possivelmente um eletrólito, que são os principais componentes de uma bateria. Não há escritos antigos que sustentem essa teoria, mas quando os cientistas fizeram testes e o encheram com uma solução iônica, como vinagre ou vinho, mostraram que ele podia conduzir eletricidade. Se realmente fosse uma bateria de 2000 anos atrás, ela poderia ter sido usada em práticas médicas antigas ou até mesmo embutida em estátuas para parecer que estavam zumbindo para impressionar as pessoas. Koenig, que o encontrou, acreditava que ele era usado para galvanoplastia, um processo de revestimento de metais. Mesmo que fosse usado como uma bateria, o artefato de Bagdá só poderia produzir uma pequena quantidade de energia, cerca de 1 volt de eletricidade. Portanto, algumas pessoas acreditam que ele era usado como um container de armazenamento para pergaminhos sagrados.
Na década de 1930, um casal se deparou com algo estranho enquanto caminhava ao longo do Red Creek em London, Texas. Era um pedaço de madeira saindo do que parecia ser uma formação rochosa antiga. Cerca de uma década depois, seu filho, que estava realmente curioso para descobrir o segredo, decidiu abrir a rocha e encontrou um martelo surpreendentemente moderno em seu interior. Essa descoberta chamou a atenção de Carl Bach, um criacionista da Terra Jovem, que afirmou que a rocha ao redor do martelo datava do período Cretáceo. Ele viu isso como uma evidência contra a teoria evolucionária. Após algumas investigações, os cientistas provaram que a rocha não era tão antiga quanto parecia. Os processos geológicos apenas envolveram o martelo moderno ao longo do tempo. Portanto, não era uma evidência de que os humanos coexistiam com os dinossauros como os Flintstones, como alguns esperavam. Foi apenas o caso de um mineiro que deixou cair seu martelo séculos atrás, e a natureza fez o que tinha que fazer. Um arqueólogo chinês supostamente encontrou algumas cavernas que pareciam servir de cemitério para pequenos seres com cabeças grandes e ovais. Ao lado desses restos mortais, havia arte rupestre representando figuras com capacetes redondos, o Sol, a Lua, a Terra e as estrelas conectados por grupos de pontos do tamanho de ervilhas. Eles também encontraram mais de 700 discos de pedra misteriosos gravados com ranhuras em espiral. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando esses discos foram enviados a um professor chinês, que afirmou que as ranhuras eram, na verdade, caracteres escritos. De acordo com sua tradução, os discos contavam a história de visitantes Dropa de outro planeta, cuja nave espacial caiu na Terra há cerca de 12 mil anos e tentaram viver entre nós até serem perseguidos pelos habitantes locais. Mas não há nenhuma evidência concreta de que isso tenha realmente acontecido. A história foi publicada pela primeira vez na década de 1960 em alguns artigos, mas tudo parecia um pouco suspeito. Nenhuma das pessoas envolvidas, o arqueólogo, o professor ou mesmo a universidade em que supostamente trabalhavam, parece ter deixado qualquer vestígio nos registros. E embora exista um grupo no Tibete chamado Dropka, eles são totalmente humanos, não visitantes extraterrestres. E não há nenhuma prova sólida de que as pedras Dropa existam de fato. Em uma parte remota da China, tem algumas formações bizarras semelhantes a dutos, conhecidas como dutos de Baigong. Um explorador local as encontrou em 1996, saindo do Monte Baigong e ao longo das margens do Lago Toson, nas proximidades. Algumas pessoas pensaram que elas eram obra de antigos visitantes de outros planetas. Quando amostras do material do tubo foram testadas, elas continham principalmente minerais comuns, mas havia uma misteriosa porcentagem de 8% de material desconhecido. Testes especiais revelaram que esses tubos já existiam antes dos seres humanos. Mais tarde, geólogos chineses visitaram o local e sugeriram que esses tubos foram formados naturalmente ao longo do tempo. Poderia ser sedimento acumulado nas fissuras da terra, ou até mesmo raízes de árvores fossilizadas do passado exuberante da área, mas não se tem certeza. Existe uma misteriosa cabeça de terracota no México com um nome difícil de pronunciar, descoberta nos anos 30 durante uma escavação para um enterro. Essa cabeça se parecia muito com estátuas romanas sofisticadas, por isso não estava claro o que ela estava fazendo no México. Por alguma razão, o descobridor a manteve em segredo por várias décadas. A cabeça foi encontrada em uma pirâmide de 3 andares, a cerca de 64 quilômetros da cidade do México, junto com ouro, cobre e cerâmica. Alguns argumentam que se essa cabeça realmente tivesse muitos séculos de idade, isso pode significar que os romanos ou alguma outra civilização chegaram à Mesoamérica antes de Colombo. Há também teorias de viagens à deriva que mencionam um naufrágio após o qual alguns artefatos e sobreviventes chegaram à Terra. Alguns sugerem que essa cabeça de estatueta foi um pequeno souvenir trazido pelos vikings. Mas não há nenhuma prova arqueológica sólida de que os vikings tenham conhecido o povo da Mesoamérica. Há alguns artefatos circulando por aí, mas nenhum deles foi carimbado como evidência inegável de contato pré-colombiano. Portanto, o mistério de como essa cabeça foi parar onde chegou continua sem solução. Ao cavar uma vala ao longo de um rio na Romênia, os trabalhadores encontraram uma cunha, que agora é famosa como a cunha de alumínio de Aiud, ou o objeto de Aiud. Bem ao lado dela havia alguns ossos de mastodonte. Esses parentes distantes dos elefantes viveram há 11 mil anos, portanto a cunha provavelmente tem a mesma idade. O mais legal é que ela é feita de alumínio, um metal que só foi descoberto no século XVIII. Esse material requer muito calor para ser produzido. A cunha também está coberta por uma espessa camada de óxido que está lá há centenas de anos. Algumas pessoas acreditam que essa cunha deve ter caído aqui de uma nave espacial de algum outro planeta.
Alguns cientistas acham que tudo isso é uma farsa, e outros supõem que pode ser um objeto feito pelo homem com um propósito desconhecido. A descoberta acidental mais emocionante que fiz em minha vida foi uma nota de $10 em meu velho casaco de inverno. No entanto, algumas pessoas têm mais sorte, pois encontram cidades subterrâneas de séculos atrás ou criam invenções que as transformam em milionárias. O velcro foi inventado depois de uma caminhada rotineira na floresta. Os cornflakes da Kellogg's foram inspirados por um dente lascado e a massinha de modelar salvou o império empresarial de cair por acaso. Em 1998, o engenheiro elétrico John Williams encontrou algo que parecia ser um plug elétrico saindo do chão. Ele começou a cavar e percebeu que o plug estava preso em uma pequena rocha. Ele a encontrou em um local rural na América do Norte, longe da civilização, de complexos industriais, aeroportos, fábricas e usinas eletrônicas. Essa peça eletrônica embutida em uma pedra sólida de granito recebeu o apelido de Enigma Leaf e um preço de $500 mil. Alguns cientistas têm certeza de que se trata de uma grande farsa e não de uma lembrança deixada por algum visitante do espaço, como afirma Williams. Mas o descobridor da pedra queria provar que se tratava de uma peça real de tecnologia antiga, uma espécie de conector elétrico. Se não for uma farsa, essa pequena descoberta pode ser a prova de que os seres humanos ou alguma outra civilização do passado eram muito mais avançados do que imaginamos. Eles devem ter conseguido inventar uma maneira de transmitir eletricidade muito antes dos humanos no século XIX. Ele ofereceu aos cientistas que dessem uma olhada em sua descoberta e determinassem o que realmente era, sem quebrar a rocha, mas não houve quem aceitasse. Williams consultou um engenheiro e um geólogo, e ambos confirmaram que não havia vestígios de cola no componente eletrônico. Ele também não foi soldado, portanto deve ser tão antigo quanto a rocha, que tem cerca de 100 mil anos, de acordo com a análise geológica. O Dr. John Kellogg tinha uma filosofia de vida biológica com exercícios regulares, massagem, muita água, nada de hábitos ruins, cafeína e nenhuma carne. No final do século XIX, ele assumiu o controle de um instituto de saúde em Michigan. Certa vez, ele preparou uma mistura de farinha, aveia e fubá. Ele achava que, ao assar grãos integrais em altas temperaturas, eles seriam mais fáceis para o estômago e mais saudáveis em geral. Ele assou a mistura 2 vezes e primeiro fez biscoitos, mas um paciente lascou um dente nessa versão. Então ele decidiu dividi-lo em pequenos pedaços. É difícil identificar exatamente como os cornflakes da Kellogg's surgiram, com tantas versões da história circulando por aí. A esposa de Kellogg, ela e seu irmão Will, ambos afirmam que tiveram um papel importante na criação dos flocos, juntamente com vários outros membros da família e funcionários do sanatório. A história da empresa diz que tudo aconteceu em uma noite de 1898, quando uma massa de cereal à base de trigo foi deixada de lado por muito tempo, fermentando no processo. Quando enrolada em uma forma fina, a massa levemente mofada se transformou em flocos perfeitos, grandes e finos, que ficaram crocantes e saborosos no forno. Nos anos seguintes, Will Kellogg continuou ajustando a receita e percebeu que o milho, e não o trigo, produzia flocos ainda mais crocantes e saborosos. Sua marca, Kellogg's Corn Flakes, cresceu e se tornou uma empresa multibilionária. O engenheiro suíço George de Mestral saiu certa vez para passear com seu cachorro e voltou com um conceito que mais tarde seria levado ao espaço. Quando voltaram do bosque, de Mestral notou que suas calças e o pelo do cachorro estavam cobertos de pequenas farpas da planta cocklebur. Ele examinou as rebarbas no microscópio e percebeu que elas tinham o formato de pequenos ganchos que se prendiam a laços em roupas e peles. Ele decidiu recriar essa tecnologia natural para projetar um prendedor extra forte, com muitos usos práticos. Ele testou diferentes materiais para sua invenção por vários anos e, finalmente, decidiu-se pelo nylon. Ele também precisava projetar um tipo especial de tear que pudesse tecer as fibras no tamanho, na forma e na densidade corretos. De Mestral levou 14 anos até apresentar ao mundo o velcro, que significa veludo e gancho em francês. De Mestral esperava que sua invenção substituísse o zíper nas roupas, mas o mundo da moda achou o velcro barato e pouco atraente. Mas a NASA não pensou assim e usou velcro nos trajes espaciais e capacetes dos astronautas nos anos 60. Atualmente, o velcro é usado em todos os lugares, de calçados a brinquedos e almofadas de assentos de avião. Antes da metade do século XX, a maioria das casas era aquecida com carvão. Isso deixava fuligem por toda a casa, o que era especialmente visível nos papéis de parede. A Kutal Products era a maior empresa que vendia limpador de papel de parede. Porém, nos anos 50, cada vez mais pessoas passaram a usar gás
gás, óleo e eletricidade, e o problema do acúmulo de fuligem foi praticamente resolvido. O proprietário da Kutal Products estava tentando salvar seu negócio. Enquanto isso, sua cunhada leu que o limpador de papel de parede poderia ser usado para fazer decorações natalinas. Ela trabalhava como professora de uma escola infantil e a massa de modelar era muito difícil de ser manuseada pelos alunos. Então, ela decidiu testar esse material para moldar em diferentes formas e funcionou muito bem. Ela contou a seus parentes sobre a descoberta e sugeriu um nome para o produto: Play-Doh, a nossa massinha de modelar. A empresa Kutal estava prestes a falir, então essa era uma ótima alternativa para um novo negócio. Em pouco tempo, a Macy's e a Marshall Field se interessaram pelo novo brinquedo e começaram a vendê-lo. Originalmente, a massinha de modelar tinha apenas uma cor, branco, mas logo foi expandida para vermelho, azul e amarelo. Eles também fizeram várias alterações na receita original, mas a mistura ainda é basicamente a mesma de quando era usada para limpar papéis de parede. Uma lenda urbana diz que se você pegar toda a massinha modelar já produzida e colocá-la no conjunto de brinquedos da fábrica de diversão, obterá uma cobra que dará a volta no planeta 300 vezes. Um homem na Turquia estava reformando sua casa quando derrubou uma parede em seu porão com uma marreta. Ele encontrou um túnel atrás dessa parede que levava a uma antiga cidade subterrânea. O túnel levava a mais túneis e depois a salões e câmaras. Era um complexo subterrâneo inteiro com 18 andares e sem um único habitante, abandonado há muito tempo. Era a cidade de Derinkuyu, construída há milhares de anos e que abrigava até 20 mil pessoas. Quem a construiu tinha muita habilidade, pois é muito fácil construir túneis na rocha macia, mas os desmoronamentos são um grande risco. Nenhum dos andares de Derinkuyu desmoronou. A cidade tinha um sistema de ventilação complexo com mais de 15 mil poços. Os níveis superiores tinham a melhor ventilação e eram usados para moradia e dormitórios. Os níveis inferiores eram usados principalmente para armazenamento, mas também tinham um calabouço. No meio havia espaço para animais domésticos, uma escola, um convento e pequenas igrejas. John Martin, um professor de silvicultura, estava explorando uma floresta em Wisconsin certa noite. Ele estava apontando uma lanterna UV para o dossel para identificar líquens, fungos, plantas e sapos que brilham sob a luz UV. Então, de repente, ele ouviu o chilrear de um esquilo voador em um comedouro de pássaros, apontou a lanterna para ele e o viu se iluminar de rosa. O professor contou o fato a seu colega e eles decidiram investigar mais a fundo. Eles verificaram algumas peles de esquilos voadores em museus para ver se esse brilho rosa era algo comum entre eles. Descobriu-se que quase todos os espécimes de esquilos voadores que eles examinaram tinham a mesma fluorescência rosa. Os esquilos não voadores não brilhavam. Outros animais com fluorescência, como papagaios do mar e camaleões, brilham em azul sob luz ultravioleta. Os únicos outros mamíferos com pelo fluorescente são cerca de 20 espécies de gambás. Eles vivem em ecossistemas diferentes e têm dietas diferentes. A única coisa que eles têm em comum com os esquilos voadores é o fato de serem ativos à noite, enquanto os esquilos comuns preferem a luz do sol. A luz ultravioleta é suficiente em condições de baixa luminosidade e os animais noturnos precisam de visão UV. Portanto, o brilho rosa pode estar relacionado à percepção e à navegação noturna, especialmente em condições de frio e neve. Ou pode ser uma maneira de os esquilos voadores machos atraírem possíveis parceiras. Também pode ser uma espécie de mimetismo. Ao contrário de muitos outros cemitérios egípcios antigos, a tumba do rei Tutankhamon permaneceu escondida e livre de ladrões indesejados por 3.000 anos. Um dos motivos foi o fato de ela ser menor do que a média e estar escondida em um local chamado Vale dos Reis. Essa área já estava sendo intensamente explorada quando o local de Tut foi encontrado. A entrada estava toda coberta de detritos da construção de uma tumba próxima, o que também deve ter ajudado a mantê-la em segredo. Além disso, não havia nenhuma escrita ou sinalização na parte externa. A passagem do tempo foi outro fator que contribuiu para mantê-la em uma forma incrível até a década de 1920, quando um homem chamado Howard Carter finalmente conseguiu entrar. Mas será que ele foi mesmo um grande herói? Algumas descobertas recentes dizem que pode ter sido mais sorrateiro do que se pensava inicialmente. As pessoas costumavam pensar que o cara não era apenas um glorificado caçador de tesouros, e sim um verdadeiro arqueólogo. Antes de Tut, ele estava em uma busca incessante por artefatos egípcios. E então descobriu seu interesse por esses objetos incomuns quando era criança, e logo começou a desenhar as esculturas e inscrições achadas em tumbas antigas.
Depois de se deparar com os restos mortais do Rei Tut, Carter passou uma década registrando e processando todos os tipos de objetos, como tronos de ouro, carruagens e estátuas da tumba do monarca, transportando-os pelo Nilo até o Museu Egípcio no Cairo. Bem, pelo menos essa era a história oficial. Descobertas mais recentes afirmam que nem todos os itens chegaram às mãos das autoridades egípcias. Uma carta secreta parece revelar a pequena política do explorador de 10 para eles, 1 para mim. A carta em questão foi enviada a Alan Gardner, filólogo e amigo dele, datada de 22 de novembro de 2002. Nesses escritos, Carter mencionou ter encontrado a tumba e estava pedindo conselhos ao amigo. Em outra carta, de 1934, Gardner parece estar lhe agradecendo por um amuleto que lhe foi enviado como presente. A resposta foi categórica ao afirmar que não tinha vindo do local de descanso de Tutankhamon, mas evidentemente tinha. Até mesmo o diretor britânico do Museu Egípcio estava ciente dos esforços sorrateiros de Carter, mas não conseguiu provar. Ele comparou o amuleto de Gardner com outros da tumba de Tut, e eis que era uma combinação perfeita. Gardner ficou tão desapontado por ter sido colocado em uma situação tão complicada que desabafou com Carter em outra carta. Decidindo ser um bom amigo, Gardner não jogou o famoso arqueólogo debaixo do ônibus. Em vez disso, o aconselhou a levar os bens roubados de volta para o Cairo. Assim como ele o aconselharia a curtir esse vídeo e se inscrever no canal do Incrível para assistir a mais conteúdos incríveis sobre os tópicos mais exclusivos da história. Essa não é a única informação obscura sobre o comportamento de Carter após a descoberta. Em 1947, um homem chamado Alfred Lucas, que costumava trabalhar com o polêmico arqueólogo, deu algumas informações a um jornal obscuro no Cairo. Ele afirmou que Carter abriu sorrateiramente a porta da câmara funerária. Depois, a fechou novamente como se nada tivesse acontecido antes da revelação oficial. Por que o arqueólogo faria isso? Bem, a mesma teoria sugere que Carter e sua equipe podem ter entrado na tumba mais cedo para que pudessem colocar as mãos em alguns objetos antigos. Obviamente, essas pessoas não podiam se arriscar a ter esses itens vendidos enquanto ainda estavam vivas, mas se certificaram de que fossem leiloados depois de sua morte. O arqueólogo, no entanto, nunca confessou nada. Também não fez nenhuma negação oficial, mas o governo egípcio não podia arriscar mais desaparecimentos misteriosos, por isso o proibiu de entrar no local por um tempo. Alguns relacionaram esse aparente roubo à maldição do Rei Tut. Se você nunca ouviu falar dela, saiba que se tornou uma história bastante assustadora logo após a descoberta do local de descanso do faraó, e afirmava que qualquer pessoa que mexesse na tumba do menino faraó enfrentaria um sério azar. Não se trata de algo dramático, como uma múmia em uma onda de agressividade, mas a notícia de que as pessoas envolvidas em perturbar o covil do monarca tiveram um fim misterioso e prematuro se espalhou. A principal morte prematura relacionada a essa suposta maldição foi a de George Herbert, o quinto conde de Carnarvon. Ele foi o aristocrata britânico que ajudou a financiar a busca pela tumba e faleceu apenas um ano depois que ela foi aberta. As pessoas adoram chamar isso de misterioso, mas acontece que Herbert já estava com a saúde bastante debilitada quando chegou ao Cairo e acabou sendo afetado por uma doença comum. Agora, vamos falar de números. Havia muitas pessoas ligadas à abertura desse local de descanso eterno. Seguranças, arqueólogos e equipe de apoio. E, com certeza, algumas morreram pouco tempo depois que a tumba começou a receber visitantes. Por mais que queiramos que essa maldição seja verdadeira para contar uma boa história, estatisticamente, se você tem um monte de pessoas ligadas a um evento, é de se esperar que algumas morram por acaso. A média de vida das supostamente afetadas pela antiga maldição era de mais de 20 anos depois que o feitiço deveria ter entrado em ação. A filha de Herbert viveu até os anos 80, ou seja, meio século depois, e o próprio Howard Carter morreu em 1939, ou seja, 16 anos após a grande revelação. Alguns sugeriram que toda a maldição não passava de uma cuidadosa estratégia de relações públicas. Veja bem, quando a tumba de Tut foi encontrada, Howard Carter queria dar prioridade a manter os repórteres intrometidos afastados. Por isso, pode ter inventado uma maldição que pairava sobre qualquer pessoa que entrasse no local. Mas afinal, o que foi roubado da tumba do Rei Tut? Bem, algumas joias para começar. Elas podem ter sido roubadas pelo próprio Howard Carter, de acordo com um especialista francês.
Ele fez uma pesquisa intensiva, examinando fotos antigas tiradas de dentro do local na década de 1920 e comparou essas imagens com vários objetos de museus e casas de leilão. Logo, começou a descobrir o paradeiro de algumas das joias de Tutankhamon. Primeiro, há esse colar que costumava estar no peito dele. Ele foi quebrado em pedaços e algumas partes foram para o Museu Nelson Atkins, no Missouri, através de Carter. Enquanto isso, outras partes acabaram em um colar de propriedade de algumas pessoas não identificadas que tentaram vendê-lo em 2015, mas não conseguiram. Até mesmo o Museu Nelson Atkins concorda, pois afirmou a informação em seu site. Há também um cocar. Algumas pontas que pertenciam a Tut aparentemente foram roubadas por Carter. Elas também foram amarradas em um colar e agora estão sendo mantidas no Museu de Arte de St. Louis. Outro colar sofisticado, feito de cerâmica mágica esmaltada, passou algum tempo no Met, bem longe, em Nova York. Felizmente, foi enviado de volta ao Egito há pouco mais de uma década. Esse parece ter sido, como você já deve imaginar, também roubado por Carter. Deixando de lado os artefatos perdidos, o Rei Tut ainda deu uma tonelada de objetos incríveis que nos ajudaram a aprender mais sobre essa incrível cultura antiga. A começar pela famosa máscara funerária. Trata-se de uma enorme obra de arte em ouro de 53 centímetros, com pedras semi-preciosas e pasta de vidro. Ela pesa 10 quilos e mostra o menino faraó com uma longa barba e um cocar com uma cobra e um abutre. Na parte de trás, há um feitiço de um importante livro espiritual egípcio antigo, que deve garantir que ele funcione da mesma forma na vida após a morte. Aparentemente, Tut também era um entusiasta de jogos de tabuleiro. Foram encontrados 4 deles em sua tumba, alguns feitos de marfim. Os arqueólogos também acharam um par de sandálias de ouro, embora você possa imaginar que elas eram mais para exibição do que para conforto. De fato, o faraó provavelmente nunca as usou durante sua vida. Por falar em itens de moda, parece que Tut era um governante muito elegante. Foi encontrado até mesmo um manequim em sua tumba que era usado para escolher, ajustar e guardar suas roupas e joias. O menino rei parece também ter gostado de música, com base nos 2 trompetes que os historiadores encontraram. Embora tenham sido tocados em 1939 em uma transmissão da BBC, os instrumentos são hoje considerados frágeis demais para serem manipulados. Olhe-se no espelho. Você está com sua parca bege, seu cinzel está embalado e sua viagem noturna de avião para a Arábia Saudita está reservada. Você sabe o que isso significa, certo? Infelizmente, você não foi escalado para o remake de Duna. Significa apenas que você está pronto para explorar as maiores áreas desérticas do mundo na esperança de descobrir segredos pré-históricos sobre nossos ancestrais. Vamos esclarecer uma coisa. Se você já pensou que os desertos eram espaços vazios, pense novamente. Eles podem estar cheios de areia até onde a vista alcança, mas também guardam muita história. Porque, você sabe, antes de os seres humanos se estabelecerem em cidades e vilas, éramos povos nômades e viajávamos por todo o mundo em busca de comida, água e abrigo. Portanto, tivemos que inventar algumas coisas interessantes para sobreviver. Como essa coisa que foi encontrada no deserto da Arábia Saudita. Você tem alguma ideia do que poderia ter sido? Durante muitos anos, os cientistas discutiram as origens e o uso de estruturas enormes como essas. Parece que os neolíticos eram muito mais inteligentes do que pensávamos. Eles não passavam o tempo todo em volta do fogo esculpindo armas em pedra. Não, também estavam praticando suas habilidades arquitetônicas. Essas enormes estruturas de pedra são chamadas de pipas do deserto. Porque se você olhar para elas de longe, bem, elas se parecem com pipas. Os arqueólogos chegaram ao consenso de que essas pipas eram usadas para atrair os animais. Dessa forma, seria mais fácil para nossos ancestrais garantir o alimento de sua semana. Mas isso não é tudo. Dê uma olhada nessas estruturas monolíticas aqui. Elas nos mostram que nossos ancestrais provavelmente desenharam nas rochas a planta do que iriam construir no solo, exatamente como os arquitetos modernos. As pipas do deserto podiam ter quilômetros de comprimento, então eles desenhavam um plano antes de construí-las de fato. A característica mais surpreendente de todas é que essas pipas foram construídas antes mesmo de coisas como o Stonehenge. Estamos falando de cerca de 7.000 a 9.000 anos atrás. Na última década, os cientistas conseguiram identificar mais de 6.000 pipas do deserto espalhadas pelo Oriente Médio, pela Ásia Ocidental e pela Central. Se você não acha isso enorme, tente construir algo tão grande sem a ajuda de drones. Parece uma façanha bastante difícil. E, aparentemente, o deserto da Arábia Saudita está repleto de coisas ainda mais incríveis.
Os cientistas encontraram misteriosas estruturas de pedra que são mais antigas que as pirâmides de Gizé no Egito. Então, é claro, você mal pode esperar para dar uma olhada. Podemos concordar que carregar pedras pesadas para construir uma pirâmide sem a ajuda da tecnologia moderna parece absurdo. Como eles faziam isso? Agora, imagine voltar o relógio cerca de 2000 anos no passado e encontrar humanos que construíram estruturas gigantescas semelhantes em áreas isoladas. Dê uma olhada nos chamados mustétilos. São estruturas retangulares construídas com pedras empilhadas, encontradas em 200 mil quilômetros quadrados. Alguns arqueólogos acreditam que esses monumentos eram usados para fins ritualísticos. Talvez algum tipo de procissão em que as pessoas caminhavam de uma ponta a outra do platô. Eu adoraria. Agora vamos passar para outra área deserta. Estamos entrando na mundialmente famosa paisagem do deserto do Saara. Não é lindo? Aqui você está prestes a desvendar um mistério antigo. Algo que levou anos para os pesquisadores resolverem. Fato curioso, o deserto do Saara é o maior deserto quente do mundo. Ele se estende por mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, o que seria como colocar 1000 Havaís um ao lado do outro. Dizemos que é o maior deserto quente porque a maior área desértica do mundo é a Antártica. Mas todos nós sabemos que as temperaturas lá são congelantes. Não é a imagem típica de quando pensamos em um deserto. Nas profundezas do deserto, perto da cidade argelina de Fogaret Edzoa, algo estranho foi encontrado. Durante décadas, esses minúsculos pontos apareceram em imagens do Google Earth, mas ninguém conseguia explicar o que eram. Alguns cientistas tinham certeza de que esses círculos eram resultado da atividade petrolífera na região. Outros achavam que eram antigas fogaras ou antigos poços de água. Há dezenas deles, estendendo-se por quilômetros e quilômetros em linha reta. O estranho é que eles estão sempre longe de qualquer cidade, estrada ou atividade humana em geral. Então, qual era ou é o propósito deles? Se você tivesse que dar um palpite, o que diria? Lembra que falamos sobre como nossos ancestrais tiveram de ser criativos para sobreviver no deserto? Vamos tentar nos colocar no lugar deles por um minuto. Imagine que você é um caçador-coletor nômade que vive em uma área desértica. Você passa seus dias tomando sol quente, tentando contar todos os grãos de areia ao seu redor. Mas você também precisa comer e beber água. Mas como conseguir água em um deserto? Claro, você pode esperar encontrar um oásis a cada semana, mas parece um pouco arriscado, não é? É por isso que os povos do norte da África inventaram as chamadas fogaras. As fogaras são um sistema de irrigação de 2.500 anos. Os habitantes locais cavavam poços profundos em áreas elevadas. Poços profundos o suficiente para atingir a água subterrânea. Em seguida, eles cavavam poços paralelos a distâncias regulares. Dessa forma, a água fluía do poço principal para todos os poços e irrigava áreas inteiras. Os viajantes podiam parar nos poços e matar a sede. Eles também podiam criar gado e cuidar das plantações. Muito inteligente, não é? Por mais que esses buracos se pareçam com fogaras, um pouco de pesquisa mostrará que não são. Veja bem, esses poços foram construídos em linha e não em formato circular como os que estamos vendo agora. Então, talvez tenha algo a ver com a segunda opção. Talvez esses buracos no deserto estejam relacionados à atividade petrolífera na região? Vamos dar uma olhada nos buracos de perto e pessoalmente. No Google Earth, eles não parecem tão grandes, mas na vida real são crateras enormes. A dica para descobrir o que são está escondida sob a areia. Se você fosse um dos pesquisadores que originalmente descobriram a verdade por trás desse mistério, teria encontrado algo único na areia: dinamites velhas e latas de sardinha antigas. Juntando as peças do quebra-cabeça, os cientistas descobriram que essas latas de sardinha eram um modelo dos anos 50 e 60. Parece que equipes inteiras daquela década acamparam enquanto pesquisavam a área em busca de petróleo. E quanto às dinamites? Elas eram usadas para levantamento sísmico. Essa é uma técnica antiga usada para identificar se há petróleo e gás sob a superfície da Terra. Ainda no norte da África, você descobre outro mistério do deserto que vale a pena explorar. Perto da cidade de Tiaret, a sudoeste da capital da Argélia, encontramos 13 monumentos. Essas estruturas também são chamadas de Gedars. E sim, estou ciente de que pode soar como uma referência à Guerra nas Estrelas. Elas têm formas piramidais e, até onde os cientistas sabem, foram usadas como mausoléus para as pessoas que viviam na região. Você consegue adivinhar quem eram essas pessoas? Muito provavelmente os nômades berberes. E como estamos falando de coisas antigas, elas provavelmente foram construídas entre os séculos 4 e 7 d.C.
Quando os cientistas começaram a explorar o interior desses monumentos, descobriram que eles eram bem grandes por dentro e encontraram grandes abóbadas subterrâneas, além de câmaras e corredores semelhantes a labirintos que davam acesso a mais de 20 compartimentos. Você poderia levar até 2 horas para andar por ali. E, aparentemente, nossos ancestrais também usaram as paredes para retratar imagens de animais e cenas de caça. No entanto, não há provas definitivas da finalidade desses Jedars. Isso é muito legal, não é? Tenho certeza de que o deserto do nosso mundo está repleto de muitas outras coisas misteriosas para desvendarmos. Te vejo na próxima para a gente continuar a explorar o nosso planeta. Recentemente, cientistas fizeram uma descoberta que pode resolver o mistério de Stonehenge. Eles encontraram algo escondido nas profundezas do DNA das rochas Sarsens de Stonehenge, as enormes rochas monolíticas. E isso pode revelar por que nossos ancestrais neolíticos projetaram e construíram essa coisa em primeiro lugar. Ao longo dos anos, os cientistas vêm tentando descobrir de onde vieram as enormes rochas Sarsen. Durante anos, eles acreditaram que elas vinham de uma pedreira a apenas 24,14 quilômetros de distância do local, conhecida como Marlborough Downs. Nesse local, eles encontraram minerais semelhantes aos que compõem as rochas Sarsen, mas descobriu-se que havia mais nessa história do que eles pensavam. A compreensão de como Stonehenge foi construído está sempre mudando. Os cientistas precisam realmente viajar no tempo para desvendar seus mistérios. De onde vieram as rochas? Como foram transportadas? Por que o local foi construído? O local de Stonehenge, situado na planície de Salisbury, na Inglaterra, é composto por 2 tipos principais de pedra. Há os Sarsens superpesados e as pedras azuis, menores e mais leves. Os Sarsens pesam cada um cerca de 25 toneladas. Isso equivale a 3 elefantes africanos empilhados juntos. A pedra de Sarsen mais pesada, chamada de Pedra do Calcanhar, pesa 30 toneladas sozinha. Juntos, os Sarsens formam o icônico Círculo do Anel Externo. Dentro desse círculo é onde você encontrará as pedras azuis. O nome pode ser um pouco enganoso, pois elas não são realmente azuis. Elas têm uma coloração azulada quando são quebradas recentemente, daí o nome. Essas rochas menores provavelmente vieram de Preseli Hills, no sudoeste do país de Gales, que fica a cerca de 241,4 quilômetros de Stonehenge. Elas são um pouco mais leves do que as Sarsens, mas ainda assim bastante pesadas. A pedra do altar, que é classificada como pedra azul, é a pedra mais pesada, com cerca de 6 toneladas. Sua localização original ainda não é conhecida com certeza. Para descobrir a origem de uma rocha, os cientistas precisam primeiro estudar sua composição. Isso é como verificar o DNA da rocha. Em seguida, eles fazem uma referência cruzada da estrutura da rocha com os minerais do solo para ver se há correspondência. A maioria dos Sarsens que vemos no sul da Inglaterra é, na verdade, feita de um tipo de arenito conhecido como silcrete. Pense no silcrete como areia que foi endurecida por processos de água subterrânea ao longo de milhões de anos. Esse processo ocorreu principalmente durante um período chamado Paleogeno, cerca de 65 a 23 milhões de anos atrás. Essas rochas de Sarsen não se formaram em uma grande laje, mas em fragmentos, como se a natureza deixasse pequenos jardins de pedra por toda parte. Os cientistas argumentam que os Sarsens se espalharam aleatoriamente, formando-se em bolsões isolados. Com o tempo, muitos foram enterrados sob camadas de argila e giz, o que ajudou a preservá-los. Quando os antigos construtores estavam à procura de materiais, esses Sarsens devem ter parecido perfeitos para algo impressionante como Stonehenge. Na verdade, os Sarsens foram usados em tudo, desde vilas romanas a igrejas medievais e até mesmo em coisas como meios fios de estradas e muros de campos antigos. Pode-se dizer que essas rochas eram o material ideal para os construtores antigos e continuaram a ser populares até os tempos mais modernos. Esse fato fez com que os cientistas começassem a se perguntar se talvez nem todas as pedras de Sarsen usadas para construir Stonehenge viessem do mesmo lugar. Eles identificaram sítios de Sarsen em todo o Reino Unido, em lugares como Oxfordshire e Kent. Depois de centenas de anos estudando as pedras Sarsen, os geólogos finalmente tinham o tipo certo de tecnologia para determinar a origem das pedras. Eu gostaria de poder lhe dizer que foi em algum local não revelado, muito distante do local. Mas, como se viu, os Sarsens eram originários de Westwoods, a floresta próxima a Stonehenge. Um novo fator entrou em jogo quando escavações descobriram buracos de pedra vazios, mostrando que pelo menos 6 pilares de pedra azul foram removidos de um local em Preseli Hills chamado Walman, na pré-história.
Havia um círculo de pedras nesse local e acredita-se que algumas das rochas de Stonehenge foram recicladas desse círculo mais antigo. Se isso for verdade, pode ser que Stonehenge faça parte de uma paisagem muito maior de locais antigos. Se esse for o caso, então Stonehenge é apenas a cereja no topo de um projeto de escala muito maior. Pense nele como a peça central sagrada de toda uma paisagem de monumentos, montes, círculos de pedra e outras coisas. É por isso que os cientistas querem tanto descobrir de onde vieram as rochas. Isso pode levar à explicação de por que e como Stonehenge foi construído. Stonehenge não surgiu da noite para o dia. Ele foi construído em várias etapas ao longo de centenas de anos. É provável que não tenha sido uma visão única e unificada, mas mais como um grande projeto comunitário que evoluiu com o tempo. A cada geração, os construtores traziam suas próprias ideias, criando uma estrutura de pedra que duraria séculos. O primeiro estágio ocorreu por volta de 3100 a.C. Foi quando as pessoas cavaram uma vala circular e provavelmente colocaram algumas pedras azuis como uma espécie de anel inicial. Mais tarde, eles acrescentaram os sarsens e até mesmo cobriram alguns deles com pedras horizontais para formar os famosos arcos que você vê hoje, também conhecidos como os trilithons. Esses antigos construtores tinham alguns desafios em suas mãos. Como eles moveriam as rochas? Há uma antiga teoria conhecida como a Estrada de Gelo, que sugere que as rochas foram movidas por caminhos naturais e gelados que se formaram durante o inverno. Dessa forma, eles poderiam deslizar as rochas por todo o caminho até Stonehenge. Mas se estamos falando de uma distância de mais de 160 quilômetros, isso não é muito realista. De qualquer forma, essa teoria foi desmentida porque naquela época era mais quente do que é hoje. Há também a teoria do rio, que sugere que as rochas foram flutuadas ao longo do rio, desde a pedreira até o local. Mas se estamos falando de rochas sarsen, elas são muito pesadas para flutuar. Portanto, essa teoria não existe mais. O que estamos dizendo é, ninguém sabe como as rochas foram movidas. Outro dado científico interessante veio de toda a pesquisa feita em Stonehenge. Um recente levantamento a laser das pedras revelou os diferentes métodos de trabalho com pedras usados e mostrou que algumas partes do monumento foram mais cuidadosamente acabadas do que outras. Em particular, o lado nordeste e as faces internas dos trilhões centrais foram finamente revestidos. Para sua informação, um trilithon é uma das formas mais famosas de Stonehenge. É quando dois monólitos enormes recebem um terceiro em cima deles, conectando os dois. Essa palavra sofisticada é apenas uma expressão grega que significa ter três pedras. Mas, de qualquer forma, a grande questão e a razão pela qual Stonehenge é tão famoso é porque ele foi construído em primeiro lugar. As teorias estão por toda parte e algumas parecem ter saído diretamente de um programa de ficção científica. Aqui está um resumo rápido das ideias mais populares. É claro, a teoria do calendário solar. Essa teoria supõe que as pedras estão alinhadas com os movimentos do Sol, especialmente durante os solstícios de verão e inverno. Durante o solstício de verão, o Sol nasce à esquerda da pedra do calcanhar, que é a única pedra fora do círculo principal, iluminando todo o monumento. Alguns dizem que essa é a versão antiga de um calendário, marcando os dias mais longos e mais curtos do ano. Alguns arqueólogos acreditam que Stonehenge pode ter sido um antigo centro de cura. Pedaços de pedra azul foram encontrados lascados, possivelmente por pessoas que acreditavam que eles tinham poderes curativos. A teoria diz que as pessoas viajavam de todos os lugares para ir a Stonehenge, na esperança de uma cura para o que quer que as estivesse afligindo. Há algumas especulações de que Stonehenge era o lugar para se estar. Pense nele como um antigo ponto de encontro. Algumas evidências sugerem que comunidades de áreas distantes viajavam para Stonehenge para reuniões, festas e cerimônias. Estudos de ossos encontrados perto do local mostram que eles vinham de toda a Grã-Bretanha, tornando-o uma espécie de local de encontro pré-histórico. Por mais de 3.000 anos, a máscara dourada do faraó Tutankhamon ficou escondida no Vale dos Reis. Esse artefato, que tem cerca de 54 centímetros de altura, mostra como os antigos egípcios eram habilidosos e artísticos. Mas ninguém esperava que os raios-x revelariam seu maior segredo. O rei Tut foi o último governante de sua família durante a 18ª dinastia. Ele assumiu o trono com apenas 9 anos de idade, mas governou por apenas 10 anos antes de falecer inesperadamente. Para sermos honestos, no Antigo Egito ele foi esquecido pelos governantes que vieram depois dele. Seu túmulo não era uma grande coisa para eles, tanto que até os ladrões de túmulos se esqueceram dele.
Isso pode parecer um pouco triste, mas a verdade é que foi uma ótima notícia para nós. Como seu túmulo foi praticamente esquecido, ele acabou sendo perfeitamente preservado. Enquanto as outras tumbas do Vale dos Reis foram saqueadas, a dele permaneceu lacrada e intocada. Assim, quando foi descoberta em 1922, ela continha mais de 5.000 objetos preciosos em seu interior. Isso fez de Tutankhamon basicamente uma celebridade instantânea e um dos faraós mais conhecidos atualmente. Entre os tesouros estava a peça mais impressionante, sua máscara de ouro. Disse que essa máscara era uma imagem exata do rosto do rei, ou pelo menos era para ser, mas falaremos disso mais tarde. O objeto dessa representação exata de seu rosto era garantir que sua alma o reconhecesse na vida após a morte e retornasse ao seu corpo mumificado. Nas antigas crenças egípcias, isso permitiria que ele continuasse a viver na vida após a morte. Os detalhes da máscara claramente pareciam incrivelmente difíceis de serem criados, mas as pessoas só perceberam o quão complexa ela realmente era muitos anos depois. Os primeiros raios-x da máscara foram tirados em 1967. Naquela época, o principal motivo para esses exames era prático: conservação. A máscara estava indo para Paris para uma exposição, e era a primeira vez que saía do Egito. Isso os ajudaria a manter o controle de quaisquer alterações durante a exposição. Além disso, as imagens poderiam fornecer pistas sobre como a máscara foi feita, mas naquela época eles provavelmente não tinham plena noção da complexidade de sua construção. Os ourives egípcios não usavam técnicas modernas de solda, então como eles fizeram essa máscara? Novas radiografias feitas em 2007 nos deram algumas respostas. Acontece que os egípcios não usavam ouro puro, que é de 24 quilates. Na verdade, a máscara era feita de ouro 23 quilates, o que significa que foi misturada com outro material. Então, os especialistas descobriram que as folhas de ouro continham uma pequena quantidade de cobre, um metal marrom avermelhado. Isso provavelmente foi feito para tornar o material mais flexível e mais fácil de moldar. Eles então moldavam as folhas de ouro, aquecendo-as e martelando-as repetidamente. Mas havia mais um segredo dentro da máscara que só foi descoberto em 2015. No ano anterior, a equipe do Museu Egípcio do Cairo estava trabalhando na exposição da máscara quando a longa barba da máscara foi acidentalmente arrancada. Outra teoria é que a barba havia se soltado com o tempo e simplesmente caiu. De qualquer forma, o fato de a barba do rei Tut ter se soltado causou muito estresse. Afinal de contas, estamos falando de uma das maiores atrações turísticas do Cairo. Portanto, os especialistas tiveram que resolver o problema rapidamente. O processo de restauração começou com um registro detalhado das condições da máscara. Para isso, eles tiveram que fazer uma varredura tridimensional completa do artefato. E, por acaso, eles encontraram algo muito interessante na máscara. Dentro da barba real, há um tubo de ouro, uma estrutura intrigante que os egípcios provavelmente usaram para prender a barba ao restante da máscara. E isso provou mais uma vez que o processo de fabricação dessa máscara era ainda mais complexo do que os especialistas pensavam. Mas os mistérios não param por aí. Lembra que mencionamos que a máscara era considerada a representação perfeita do rosto do rei Tutankhamon? Bem, isso pode não ser totalmente verdade. Algumas teorias populares sugerem que a máscara nunca foi feita para ele, e na verdade foi feita para outra pessoa. Um estudo publicado em 2015 sugeriu que a máscara foi originalmente feita para uma mulher faraó, sua suposta madrasta, a famosa e bela rainha egípcia Nefertiti. A maior pista vem de uma inscrição na máscara. À primeira vista, ela parece pertencer a Tutankhamon. Porém, após um exame minucioso, os pesquisadores notaram que havia outra coisa escrita sob o nome do rei Tut. O carimbo com o nome real parece ter sido alterado, e originalmente tinha algo escrito que se traduzia como Rainha Nefertiti. Há outra característica da máscara dourada do rei Tut que foi ignorada durante anos, o que aumenta ainda mais o mistério. Como mencionamos anteriormente, os especialistas acreditam que ele não era muito respeitado pelos faraós que vieram depois dele, e uma das pistas que levaram os arqueólogos a pensar assim são as orelhas furadas na máscara. Alguns pesquisadores acreditam que o rei Tutankhamon não teria usado brincos depois de criança. Portanto, de acordo com a teoria deles, quando ele faleceu aos 18 anos, não deveria ter sido representado com orelhas furadas. Isso também pode corroborar a ideia de que a máscara pertencia originalmente a Nefertiti, ou talvez a alguém que nem estivesse ligado ao rei Tut. Mas a máscara não é a única fonte de mistério. Na verdade, toda a sua tumba está repleta de enigmas. Recentemente, os historiadores encontraram um sinal de que o local onde o rei Tut deveria ser enterrado foi alterado no último minuto.
Durante anos, os especialistas se perguntaram por que um faraó que governou por 9 anos acabou em uma tumba tão simples. Quando comparada à grandiosidade das tumbas de outros faraós, sua tumba parece um pouco simples. A ideia de que um rei como Tutankhamon teria um local de descanso tão comum não condiz com o poder e a importância que ele deve ter tido no Antigo Egito. Então, o que aconteceu? Aparentemente, isso pode ter algo a ver com seu sucessor, o faraó Ai. Após a morte do rei Tutankhamon, os pesquisadores acreditam que Ai fez questão de apagá-lo da história do Egito. Assim, uma teoria sugere que ele provavelmente estava por trás da rápida decisão de colocar o corpo do rei Tut em uma tumba menor e menos importante. Quando os especialistas examinaram a tumba do próprio Ai, descobriram algo interessante. Há uma grande parede coberta de babuínos pintados. Esse é o mesmo tipo de obra de arte encontrado na tumba de Tutankhamon. Parece que a mesma pessoa pode ter escolhido a obra de arte para as duas tumbas. O design e a decoração das duas tumbas são quase idênticos, o que sugere que houve uma mão compartilhada por trás de ambas. Mas há uma diferença fundamental. A tumba de Ai é digna de um rei. Ela é muito maior e mais impressionante, embora o estilo e a arte sejam semelhantes aos da tumba de Tutankhamon. Portanto, a teoria sugere que Ai decidiu o que foi colocado em ambas as tumbas. Como Tut faleceu inesperadamente em uma idade jovem, sua grande tumba não foi concluída a tempo. Normalmente, os faraós começam a construir suas tumbas enquanto ainda estão vivos, para garantir que tudo esteja perfeito. Mas Tut faleceu quando tinha apenas 18 anos, portanto não houve tempo suficiente. Ai pode ter se aproveitado da situação, encomendando uma tumba menor para Tut e guardando a maior para si. Os especialistas acreditam que essa teoria explica por que a tumba de Tutankhamon é tão simples e como Ai conseguiu apagar sua memória da história com tanta facilidade. No final, a história da máscara e da tumba do rei Tut é cheia de mistério e intriga. Cada nova descoberta lança mais luz sobre o que realmente aconteceu há tantos anos. Mas uma coisa é certa, os segredos do Antigo Egito ainda têm muito a revelar, e o rei Tutankhamon continuará a fascinar as pessoas nos próximos anos. Um arqueólogo português acaba de descobrir vários navios afundados cheios de ouro, incluindo um galeão espanhol com 22 toneladas de ouro e prata. Essa quantidade vale hoje cerca de 2 bilhões de dólares, e esse é o dinheiro de apenas uma embarcação. O arqueólogo Alexandre Monteiro fez essa descoberta quase por acaso. Ele estava estudando alguns documentos quando encontrou informações sobre um navio que desapareceu em 1615 e decidiu que queria encontrá-lo. Depois de muitos anos, Alexandre não achou apenas esse navio específico. Na verdade, ele descobriu 8.620 embarcações naufragadas somente nas águas de Portugal. Desse número, 250 são naufrágios cheios de ouro, uma descoberta que faria qualquer Jack Sparrow tremer em suas botas. A maioria afundou por motivos chatos, como o clima, mas às vezes eles eram destruídos em batalhas, que podiam ou não ser super épicas, e transportavam ouro e outros tesouros do Novo Mundo para a Europa. Então, claro, todos queriam uma parte. Alexandre estuda naufrágios históricos há 30 anos, e por isso já descobriu muitos que afundaram de forma um tanto gloriosa. Em 1816, por exemplo, um navio de um dos homens mais ricos de Portugal submergiu na Austrália com uma quantidade insana de 66 mil moedas de prata. Essa foi a primeira embarcação portuguesa a afundar nas águas da Austrália. A má notícia é que esses antigos navios submersos, repletos de riquezas e histórias épicas, não são tão fáceis de alcançar. Eles estão nas profundezas do oceano e cobertos pela areia. Ainda é possível tentar, mas isso seria roubar parte da história de um país. E você não gostaria de ser essa pessoa, não é mesmo? Naturalmente, Portugal não foi o único país que explorou os mares naquela época. A costa da Europa está repleta de naufrágios históricos cheios de ouro. Na verdade, há cerca de 1 milhão deles debaixo d'água atualmente, e os tesouros abandonados no fundo do mar podem valer cerca de 60 bilhões de dólares. É uma quantia absurda de dinheiro, mas vale mencionar que esses navios afundados cheios de ouro não valem o incômodo. Há muitas histórias de descobertas de tesouros marítimos que se transformaram em processos judiciais insanos e até mesmo em longas penas de prisão. Nossa primeira história começa em 1746, quando uma violenta tempestade derrubou uma embarcação chamada Prince de Conti perto de uma ilha na Bretanha. Ela estava cheia de chá, cerâmica e 100 lingotes de ouro. É claro que os proprietários tentaram salvar o saque, mas se isso não é fácil agora, imagine como era no século XVIII. Demorou mais de 200 anos para que o Prince de Conti fosse achado.
Isso finalmente aconteceu em 1975, quando um grupo de franceses o descobriu e decidiu levar praticamente todos os objetos de valor que pôde. Agora, eu disse que essas coisas não valiam a pena por um motivo. Na França, se você encontrar algo que possa ser histórico, deve declarar às autoridades locais em 48 horas. Se não o fizer, você está cometendo algo conhecido como crime. Para ser justo, nossos amigos franceses aqui declararam suas descobertas, mas apenas os canhões corroídos. E o ouro? Bem, eles o venderam, obviamente, porque cada barra vale entre 125 mil e 231 mil dólares. As autoridades francesas levaram quase 50 anos para recuperar o que foi roubado, e não conseguiram tudo de volta. Parte foi comprada por um casal de idosos da Flórida, e o crime é tão grave que eles foram acusados de ligação com lavagem de dinheiro, crime organizado e tráfico de bens culturais. Os caçadores ilegais também venderam alguns lingotes de ouro para a coleção do Museu Britânico. Agora vamos voltar à década de 1850, quando um navio a vapor chamado SS Central America viajou do Panamá para a Califórnia e vice-versa. Isso ocorreu durante a Corrida do Ouro na Califórnia, uma época em que 300 mil pessoas se mudaram para a Califórnia para garimpar o precioso metal. Como a rota de viagem não era fácil, as pessoas precisavam transportar seu tesouro em grandes navios. É aí que entra o nosso amigo SS Central America. Em 1857, ele tinha 578 pessoas a bordo, e cerca de 100 a 150 milhões de dólares do metal afundaram também. Tudo isso explica por que, em 1988, um grupo de investidores de Columbus decidiu financiar um projeto de pesquisa para achar essa embarcação. A pesquisa foi liderada por um homem chamado Tommy Thompson, que estava realmente louco com a ideia de encontrar esse navio afundado cheio de ouro. E levou anos para encontrar a localização exata do SS Central America, especialmente porque ele estava a 2.286 metros abaixo da superfície do Oceano Atlântico, e sua recuperação exigia muita tecnologia sofisticada. Um grupo de 161 investidores pagou pela aventura do cara, mas não é preciso dizer que eles não estavam fazendo isso por amor. Foram investidos 12 milhões e meio de dólares nesse projeto, porque a expectativa era ganhar pelo menos 10 vezes mais. Mas como a vida não é só sol e arco-íris, 39 companhias de seguro processaram a equipe de pesquisa assim que o ouro foi recuperado. Na época em que o navio estava em funcionamento, essas empresas seguraram a carga do SS Central America, e quando ela foi finalmente recuperada mais de 100 anos depois, elas queriam ser indenizadas. Para tanto, disseram que não era seu trabalho recuperá-la, mas isso não significa que a abandonaram. Essa conversa maluca não pegou, e 92% do ouro foi entregue à equipe de pesquisa. A trama se complicou quando os investidores foram enganados por ninguém menos que Tommy Thompson, que fugiu com mais de 4 milhões de dólares. Ele também tinha 500 moedas de ouro, mas não disse a ninguém onde elas estavam. Bobagens como essa são a razão pela qual a maioria dos países tem regras para proteger propriedades culturais. E sim, às vezes os naufrágios podem ser uma propriedade cultural. Obviamente, há muitas descobertas de tesouros marítimos que acontecem sem violar nenhuma lei. O SS City of Cairo, por exemplo, era um navio a vapor que submergiu em 1929 com 2.000 caixas de moedas de prata pesando 122 toneladas. Uma empresa chamada Deep Ocean Search recuperou as moedas de uma profundidade de 5.180 metros, ou seja, 1.370 metros mais abaixo que o Titanic. 34 milhões de libras foram para o Tesouro do Reino Unido, e a Deep Ocean Search também recebeu uma parte. A boa notícia aqui é que algumas das moedas podem ser compradas por colecionadores, legalmente. Pagar por um tesouro é provavelmente o mais próximo que se pode chegar de uma descoberta arqueológica subaquática. Sei que tudo o que fiz foi destruir seus sonhos de pirataria, mas embora invadir navios naufragados cheios de ouro possa ser um crime na maioria dos países, ou simplesmente impossível financeiramente para nós, meros mortais, nem toda a esperança está perdida. Há cerca de 771 trilhões em ouro sem dono no fundo do oceano. É como uma mina subaquática, só que o metal está dentro da água. Você sabe como a do oceano é salgada? Bem, o ouro se mistura com os minerais da água, então não é como se você encontrasse uma pepita na praia. Cada litro de água do oceano tem 13 bilionésimos de 1 grama de ouro, e é muito difícil extrair partículas submersas tão pequenas. Mas isso não significa que as pessoas não tenham tentado, e é claro, também houve uma fraude nesse caso. Na década de 1890, um homem alegou ter inventado um dispositivo que sugava o ouro da água do mar. Quando conseguiu dinheiro suficiente, ele fugiu com a grana. Se você realmente quiser obter algum ouro, pode tentar extraí-lo do núcleo da Terra, que tem 1,6 quatrilhão de toneladas dele.
há 16 vezes mais ali do que o que os humanos mineraram em toda a história. Não há nenhuma farsa envolvida aqui, pois ninguém se atreveu a ir até lá ainda. Com os arqueólogos descobrindo navios afundados cheios de ouro por aí, talvez possamos fazer nossas próprias descobertas de tesouros marítimos, ou pelo menos economizar dinheiro suficiente para comprar algumas moedas de prata. Vamos supor que outra espécie, seja ela humanoide ou semelhante a um golfinho, possa ter existido há milhões de anos. Como encontraremos seus vestígios? Houve um episódio de Doctor Who sobre uma civilização industrial não humana na Terra que existiu muito antes de nós. Esses répteis, chamados de silurianos, foram forçados a se aprofundar no subsolo devido a um aumento catastrófico das temperaturas na Terra. E lá eles prosperaram por séculos. Isso inspirou os cientistas a criar a chamada hipótese siluriana. Se houve uma civilização avançada antes de nós, deveríamos encontrar seus vestígios em algum lugar. Bem, vamos tentar. O climatologista Gavin Schmidt e o astrofísico Adam Frank decidiram se aprofundar no assunto. Assim como nós, qualquer civilização tecnologicamente avançada estaria sedenta por energia. Assim, eles procuram efeitos globais que deixariam uma marca generalizada. Por exemplo, indícios de processos industriais em larga escala, como usinas e fábricas, e suas sobras. Depois vem a questão de quanto tempo essas civilizações durariam. Se elas existiram por muito tempo, devemos procurar sinais de longa duração, como resíduos da queima de combustíveis fósseis, extinções em massa, produtos químicos sintéticos não encontrados na natureza e até mesmo traços de fissão nuclear. Basicamente, deveríamos procurar os mesmos tipos de coisas que os humanos estão deixando para trás atualmente como evidência de nossas atividades. Infelizmente, essa evidência não é tão fácil de encontrar. Vamos imaginar um cenário inquietante. Se a humanidade desaparecesse de repente, embora pareça que tenhamos deixado muitas mudanças em nosso planeta, a civilização futura, daqui a milhões de anos, teria dificuldade para encontrar qualquer vestígio de nossa existência. Por quê? Bem, nosso planeta existe há 4,5 bilhões de anos. A vida complexa na Terra existe há mais de 400 milhões de anos. Comparado a isso, nosso período industrial durou apenas cerca de 300 anos e ainda não deixamos nenhum rastro significativo. Nosso registro da história da Terra está cheio de lacunas, especialmente quanto mais para trás se olha. O registro fóssil captura apenas algumas coisas, sendo muito seletivo e incompleto. Em média, surge um fóssil a cada 10 mil anos, e as pegadas de dinossauros são ainda mais raras. As montanhas sobem, os oceanos mudam, e as placas tectônicas podem facilmente apagar as evidências de civilizações inteiras. Depois de alguns milhões de anos, é provável que todos os sinais físicos de uma civilização desapareçam. Para encontrar pelo menos alguma coisa, temos que procurar coisas como padrões estranhos de sedimentos ou proporções isotópicas incomuns. Além disso, os fósseis se formam principalmente na água, o que nos deixa no escuro em relação a criaturas terrestres ou nas selvas. Portanto, mesmo que houvesse uma sociedade tecnologicamente avançada milhões de anos no passado, e mesmo que ela fosse muito mais avançada do que nós, poderíamos ter dificuldade para encontrar qualquer indício de sua existência. Frank e Schmidt tentaram entender como poderíamos esperar encontrar sinais deles. A descoberta de cidades reais seria a prova definitiva de uma civilização no estilo siluriano na Terra. Mas Adam Frank não é muito otimista. Mesmo agora, nossas cidades cobrem menos de 3% da superfície, o que torna fácil deixar passar ruínas de cidades antigas. A sobrevivência de uma cidade ao longo de dezenas de milhões de anos depende do fato de a Terra ao seu redor estar afundando, ficando presa em uma rocha ou subindo, sendo desgastada pela chuva e pelo vento. Portanto, lugares como o French Quarter em Nova Orleans podem ter mais chances de entrar no registro geológico do que, por exemplo, Haight-Ashbury em São Francisco. Quando se trata de encontrar artefatos, as chances também são bem pequenas. Nenhum iPhone pré-histórico sobreviveria há milhões de anos, com vidro sofisticado ou não. Encontrar seus restos fossilizados pode ser um pouco mais promissor, mas ainda assim é complicado. Considerando que os seres humanos modernos só existem há cerca de 100 mil anos, é bem possível que deixemos passar qualquer vestígio de uma espécie avançada anterior. Mas há uma coisa, podemos encontrar seus vestígios nas rochas. Nossa atual era caótica pode deixar uma marca distinta na história geológica da Terra, especialmente porque estamos basicamente vivenciando o segundo ponto do PETM.
Assim, eles tentam observar as mudanças no ciclo do carbono. Os seres humanos têm liberado muito carbono fácil desde o século XVIII. Isso deixa uma marca especial na proporção de isótopos de carbono, como uma assinatura que mostra a diferença entre o carbono em seres vivos, como conchas, e o carbono em rochas vulcânicas sem vida. Os cientistas também procuram sinais na forma como os sedimentos estão dispostos. Grandes deltas costeiros podem significar que havia rios maiores criados por pessoas dessa civilização hipotética. Traços de nitrogênio podem sugerir uma agricultura em grande escala, onde se usava muito fertilizante. Picos nos níveis de metal no sedimento podem significar o escoamento de indústrias pesadas. É claro que uma única descoberta como essa não nos diria nada. Schmidt diz que o segredo é procurar vários sinais juntos. Sem artefatos claros, a singularidade de um evento pode aparecer em várias pistas, em vez de um conjunto de mudanças ligadas a uma única causa. Em uma busca por pistas no estilo siluriano, os cientistas decidiram até mesmo verificar a Lua. Alguns astrônomos acham surpreendente que ninguém tenha pesquisado isso antes. Eles até brincaram com a possibilidade de os dinossauros construírem foguetes e deixarem rastros na Lua ou em outros corpos celestes. Esses astrônomos acreditam que os planetas semelhantes à Terra tendem a apagar os sinais de civilizações em suas superfícies. Por isso, eles estão explorando a noção selvagem de que esses seres podem ter sido viajantes espaciais. Nesse caso, os vestígios de sua tecnologia, conhecidos como tecnoassinaturas, poderiam estar à espreita não apenas em nossa Lua, mas também em asteroides. Ou até mesmo enterrados em Marte. Lá elas podem perdurar por milhões ou até bilhões de anos. Infelizmente, até o momento, apesar de investigarem os últimos 380 milhões de anos e examinarem todos os eventos suspeitos, os pesquisadores não encontraram uma correspondência clara para uma civilização tecnológica. No entanto, eles não desistem. Frank pede mais investigações. Por exemplo, poderíamos estudar como os produtos químicos industriais modernos permanecem nos sedimentos oceânicos. Ele acredita que isso poderia nos ajudar a identificar traços químicos semelhantes na história da Terra. Se não há rastros, por que nos damos ao trabalho de encontrar algo assim? Essa pesquisa é baseada nos artigos recentes de Schmidt e Frank. Eles estavam se aprofundando no Antropoceno. É a época proposta, dominada pelas atividades humanas na Terra. Ela está repleta dessas coisas chamadas hipertermais. São eventos pré-históricos em que as temperaturas na Terra aumentaram drasticamente em um período relativamente curto. São como ondas de calor extremas do passado. Um ótimo exemplo disso é o máximo térmico do Paleoceno-Eoceno, ou PETM. Esse fenômeno ocorreu há cerca de 55 milhões de anos e registrou um rápido aumento nas temperaturas globais. Em 200 mil anos, a temperatura média da Terra saltou de cerca de menos 12,8 para menos 10 graus Celsius. Estudamos esses hipertermais para entender como eles ocorreram, por causas naturais ou atividades humanas. Portanto, esses hipertermais provocam a gênese da pesquisa de Frank Schmidt. Para estudá-los, os cientistas começaram a examinar os sinais químicos e os traçadores deixados nas rochas. Ao fazer isso, Schmidt e Frank descobriram alguns paralelos assustadores entre todos os problemas climáticos que temos hoje e períodos passados de mudanças rápidas de temperatura. Há uma grande semelhança entre o PETM e outros eventos hipertérmicos. Portanto, todo esse trabalho não se trata apenas de resolver um mistério histórico. Compreender nosso impacto sobre o meio ambiente pode nos orientar a encontrar melhores maneiras de viver em harmonia com o planeta e evitar que nos tornemos uma espécie esquecida no futuro. Nossa Via Láctea está repleta de planetas que poderiam ser ideais para a vida, mas não sabemos se há outras civilizações por aí. A Terra é o único lugar que conhecemos com seres vivos. Há cerca de 200 anos, as pessoas se perguntavam se poderia haver uma civilização em Marte. Naquela época, essa era uma pergunta real. Mas, quando recebemos fotos de sondas espaciais, decidimos que não havia nenhuma evidência disso, e essa ideia ficou gravada em nossas mentes. Agora, nem sequer é considerado um tópico válido para a ciência séria. É visto como algo bobo, mas ninguém estabeleceu limites claros sobre o que poderia ter acontecido em nosso próprio planeta há muito tempo. Portanto, mesmo que não haja provas, não devemos descartar a possibilidade. Não se esqueça de que a humanidade levou um tempo para reconhecer os dinossauros. Talvez os silurianos estejam apenas esperando pacientemente pela sua hora. Se alguém finalmente inventar a viagem no tempo e você embarcar em uma viagem ao passado, não reconhecerá muitas das coisas que conhece e ama hoje. A Estátua da Liberdade e as pirâmides egípcias, alguns aparelhos básicos, como o controle remoto e o laptop, e até mesmo o milho que você come no almoço, mudaram para além do reconhecimento.
Quando as pirâmides foram originalmente construídas no Antigo Egito, em Gizé e em outros lugares, elas não pareciam nem um pouco marrom-arenosas. Todas elas eram cobertas por calcário branco. Se você as visse sob o sol quente da África, teria que desviar o olhar, pois eram muito lisas e brilhantes. Os construtores usaram cerca de 6 milhões de toneladas desse material somente para a Grande Pirâmide de Gizé. Ela é a maior que você ainda pode ver em sua viagem ao Egito. As regras locais eram bastante parcimoniosas e reutilizavam algumas das pedras de revestimento em outros projetos de construção. Um grande terremoto no século XIV também soltou algumas das pedras. Portanto, você não verá muito calcário, mas parte dele ainda está lá, no topo da pirâmide de Khafre, em Gizé. Parece que ela tem um segundo pico em cima do primeiro. Nos tempos antigos, todas as pirâmides costumavam ter pedras de cobertura chamadas pyramidions, cobertas com uma mistura de ouro e prata. A maioria delas se perdeu ao longo dos séculos, mas você ainda pode ver algumas em museus. Elas mostram imagens de divindades egípcias. As pirâmides provavelmente foram modeladas com base em uma pedra pontiaguda sagrada, a Benben. Ela representava os raios do sol. Agora, levantar pedras pesadas não era tão simples sem a tecnologia que temos hoje. Acho que você concordará comigo se ajudou seus amigos a se mudarem pelo menos uma vez e eles te fizeram carregar o sofá. Mas os egípcios inteligentes do passado pensaram nisso e escolheram o formato de pirâmide. Ele permite que o peso seja distribuído uniformemente por toda a estrutura. A Estátua da Liberdade também passou por uma grande reforma desde que foi inaugurada em 1886. Acredite ou não, ela costumava ser de cor marrom brilhante, como uma moeda de 1 centavo. 20 anos depois, mudou sua cor para verde. Não se tratava de uma declaração de moda, mas de uma reação química. A estátua é coberta por centenas de finas folhas de cobre. Quando o cobre reage com o ar, ele forma naturalmente uma camada protetora chamada verdete. Essa camada protege o que está sob ela contra a corrosão, e é por isso que as estátuas e outros objetos feitos de cobre, latão e bronze podem durar tanto tempo. Quando a Lady Liberty ficou verde pela primeira vez, as autoridades decidiram que seria uma boa ideia pintá-la por toda parte. Isso foi muito antes das mídias sociais, portanto, não era possível simplesmente deixar um comentário irritado no post que descrevia a ideia. Mas eles escreveram sobre isso nos jornais locais, e o público não gostou da ideia. Em seguida, o Times entrevistou um fabricante de cobre e bronze e ele confirmou que não deveriam repintá-la porque a remoção da camada protetora significaria destruir a estátua. Ao longo dos anos, as pessoas sugeriram pintar a Lady Liberty várias vezes, mas ninguém nunca o fez. Não sei quanto a você, mas não consigo imaginar essa estátua em outra cor, então acho que é melhor assim. Você gosta de bananas tanto quanto eu? Da próxima vez que saborear uma suculenta e macia, lembre-se de que precisa agradecer a reprodução seletiva por essa textura. As bananas selvagens originais tinham muitas sementes grandes e duras e pouca polpa deliciosa. E quem não gosta de uma melancia docinha? Ela tem uma história de mais de 5.000 anos e costumava ter uma polpa amarga, branco-amarelada e era muito difícil de abrir. A reprodução seletiva salvou o dia novamente e as melancias ficaram muito mais doces. Os cientistas japoneses foram além e inventaram a versão sem sementes. A avó do milho é uma grama mexicana chamada teozintos. Os grãos dessa grama eram pequenos e difíceis de obter. Os agricultores de muitos milhares de anos atrás guardavam as sementes apenas das plantas que eram maiores ou mais saborosas, ou com grãos mais fáceis de moer. Obrigado, meus amigos, por nos darem o milho que é comestível e até mesmo delicioso. E imagine só, os abacates selvagens eram tão pequenos que cabiam facilmente na palma da mão. O caroço deles era tão grande que você não encontraria muito material comestível em seu interior. Eles também tinham uma casca muito mais dura do que as que estamos acostumados. Você provavelmente não conseguiria trabalhar muito sem o seu querido computador de hoje, mas não sei dizer exatamente a quem agradecer por essa invenção. O ABC de 1942 é um dos concorrentes ao título de primeiro computador. É a abreviação de Atanasoff Berry Computer, computador Atanasoff Berry, que recebeu o nome de seus inventores na Universidade Estadual de Iowa. O ABC pesava mais de 300 quilos. Sim, o seu deve ser bem mais leve do que isso. Esse grandalhão consistia em cerca de 300 tubos de vácuo e tinha um tambor rotativo, um pouco maior que uma lata de tinta, que continha pequenos capacitores.
Um capacitor é um dispositivo capaz de armazenar uma carga elétrica como uma bateria. O ABC podia resolver problemas com até 29 variáveis diferentes para ajudar os cientistas a economizar tempo. Como os computadores modernos, ele usava dígitos binários, uns e zeros, para representar todos os números e dados. Por isso, foi possível fazer os cálculos eletronicamente. E agora, minha parte favorita. O ABC concluía uma operação a cada 15 segundos. Só para você comparar, hoje são milhões de operações por segundo. Diferentemente da tecnologia que usamos hoje, o ABC não tinha um programa armazenado que pudesse ser alterado. Portanto, o programa só podia executar uma única tarefa de cada vez. Um operador tinha que anotar a resposta intermediária e, em seguida, descá-la de volta para o computador. Parece ser mais um motivo para ficarmos felizes por vivermos no século XXI. O controle remoto que você usa para todos os tipos de aparelhos também tem um longo caminho. Nikola Tesla, que nos deu a corrente alternada, projetou um dos primeiros controles remotos sem fio em 1898. Ele batizou sua invenção de Teleautomaton e a demonstrou em um barco em miniatura controlado por ondas de rádio. O barco tinha uma pequena antena de metal presa a ele. Tesla enviava sinais para o barco usando uma caixa com uma alavanca e uma chave telegráfica, que era sua versão de um controle remoto. Esses sinais acionavam os contatos elétricos do barco e moviam o leme e a hélice, e Tesla controlava o barco. O conceito de controle remoto logo se espalhou para outros aparelhos. O primeiro controle remoto de televisão surgiu em 1950. Ele foi projetado pela Zenith Radio Corporation e chamado de Lazy Bone, ou osso preguiçoso em tradução livre. Não leve isso para o lado pessoal, por favor. Esse Lazy Bone tinha um cabo enorme que era conectado ao aparelho de TV. E aqueles que o testaram não se apaixonaram pela invenção, porque tropeçavam no cabo. Sinto sua dor, meus amigos. Se você mora ou trabalha em um dos últimos andares, vai adorar este aqui. Conheço o primeiro elevador de passageiros. Ele viajava a uma velocidade de 12 metros por minuto. Não é o mais rápido, eu sei, comparado ao recorde atual, que é de 12 metros por segundo. Mas, ei, ele foi construído em 1857 em Nova York e era mais uma atração turística do que uma necessidade. O elevador tinha um motor a vapor escondido no porão de um prédio de 5 andares. 3 anos depois, ele foi desativado porque o público não gostou. Na mesma época, Otis Tufts registrou a primeira patente de uma ferrovia vertical. Sua invenção incluía um vagão real com um banco interno para as pessoas se sentarem. Me parece um ótimo lugar para curtir com os amigos. O que você acha? Em seguida, começaram a adicionar elevadores a hotéis luxuosos em todo o mundo. Eram salas inteiras com um design sofisticado, assentos estofados e espelhos nas paredes, e às vezes até um pequeno lustre. Havia um operador obrigatório que fechava a porta e o vagão iniciava sua subida super lenta. Ainda era mais uma questão de estilo do que de velocidade, então acho que eu escolheria as escadas.